Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Calculista de Aço do site www.calculistadeaço.com.br. Meu nome é Felipe Jacob, sou engenheiro mecânico, calculista de estruturas metálicas e hoje eu estou aqui trazendo uma nova série, né? A série Pergunte ao Calculista. O objetivo dessa série é responder perguntas, né? Que as pessoas me mandam tanto via WhatsApp como por e-mail ou como aqui nos comentários mesmo, né? Preferência para as dúvidas aqui dos comentários. E eu recebi esse vídeo de WhatsApp, né? Esse vídeo de um galpão caindo aí. E um aluno, inclusive, que me perguntou: o que aconteceu aqui? O que você acredita que aconteceu? Vamos responder, né? Vamos fazer uma análise. Primeiro, vou mostrar o vídeo para vocês conseguirem entender do que se trata. A resolução está muito ruim, foi do WhatsApp, procurei uma resolução melhor, mas não tem. Mas dá para ver uma boa parte aí. Olha lá, ó. Aqui um galpão sendo montado, né? Você já consegue observar que começa a correr uma inclinação aqui, ó. E aí, é um prejuízo razoavelmente grande, né? Prejuízo razoavelmente grande. Você vê que a estrutura toda retorceu, foi tudo para o chão, né? E aí a pergunta: o que aconteceu aqui, né? Bom, eu passei esse vídeo várias vezes e eu fiz uma análise e eu quero compartilhar com vocês a análise que eu fiz a respeito desse vídeo aqui, tá? Bom, em primeiro lugar, se você der uma olhada aqui nessa imagem, você vai perceber uma coisa. Nesse ponto, vamos ver que estrutura é essa. Eu tenho um pilar, parece que tem uma inércia até que razoável em torno do eixo X dela aqui, no sentido longitudinal aqui do galpão. E aqui tem um console que, a princípio, me parece ser utilizado para apoio de viga de rolamento de ponte rolante, tá? E depois a inércia do pilar diminui e esse pilarete aqui em cima passa a ser o suporte da viga de cobertura, que tem aqui um vão livre. Não dá para saber quantos metros, eu estimo aqui em torno de uns 25, 30 metros aqui, e do outro lado também, e aí eu vou ter pilarete no meio. Então, a primeira coisa que eu observo de estranho aqui é: cadê os contraventamentos dessa estrutura, que é uma estrutura de ponte rolante, é uma estrutura para segurar uma ponte rolante. No mínimo, ele já teria que ter montado isso aqui contraventado. Então, num primeiro momento, a falta de contraventamento, ou então, assim, a gente não vai ter contraventamento que tenha pelo menos rigidez em torno do eixo X. Essa é a questão central, tá? Depois, se você começar a observar aqui, ó, você vai vendo que a estrutura ela já está inclinada. O que aconteceu, ó? Tá vendo esse pilarete aqui em cima? Tá vendo esse pilarete acima desse aqui? Percebe que houve aqui, nesse ponto, parece que formou-se uma rótula, parece que formou-se um ponto de flexão, tá? Então você tem um pilar aqui que aparentemente, pela resolução dá para ver, tem uma rigidez, uma resistência maior do que só que nesse ponto aqui parece que acontece uma flexão, parece que acontece uma fragilização dessa ligação, uma flexibilização dessa ligação. Não dá para saber direito, mas essa ligação aqui não parece muito adequada já para esse tipo de esforço. Qual que é o esforço que está ocorrendo aqui? Provavelmente vento, ou até uma própria excentricidade na estrutura. Veja bem, eu fiz aqui um desenho AutoCAD para você entender. Fiz aqui um esquema básico, tá? um esquemático da estrutura. Se durante a montagem ele tivesse colocado o primeiro pórtico, mantido o pórtico seguro, né, através de travamentos temporários, depois levantasse o segundo pórtico, levantasse a estrutura, tá? Levantasse as terças de cobertura e já fosse contraventando, isso não teria ocorrido. Veja bem, o caminho da força é esse aqui, ó. Vamos supor que seja uma carga de vento. Uma carga de vento que incide sobre essa superfície aqui, ó, uma carga de vento que incide sobre essa superfície, que seja pequena, mas ela é uma carga de vento que, somado, se você pegar, você tem uma área de contato aqui do perfil que é considerável, tá? E essa carga de vento ela vai exercer um esforço de compressão nessas terças de cobertura, tá? E esse esforço de compressão nessas terças de cobertura, segue comigo o caminho das forças, ó. Eu tenho uma carga de vento que está sendo exercida aqui e exerce um esforço de compressão aqui. Ele comprime essa terça. Primeiro, se ele não encontrar uma terça rígida o suficiente em termos de inércia,
ou em termos de raio de giração no caso, para suportar as flambagens globais que podem ocorrer, a barra já não vai ser efetiva a compressão. Bom, se ele encontra essa barra que dá compressão, ao caminho da força que estou fazendo, se tivesse o contraventamento, o que ele faria? Ele encontraria a resistência de uma outra barra que traria a tração, que por sua vez traria a compressão para isso, que por sua vez traria a tração para essa, que por sua vez traria a compressão, tração, compressão, tração. E aí a tração puxaria esse pilar para cá, que por sua vez comprimiria essa barra aqui, tá? Que por sua vez tracionaria isso aqui e pronto, descarregou na fundação. Ou seja, esse efeito já não seria possível, tá? Porque eu teria um esforço contrário, eu teria uma resistência contrária com as barras tracionadas que estão trabalhando ali. Lembra que o aço trabalha muito melhor a tração do que a compressão. Então, eu estaria solicitando à minha estrutura a um esforço mais eficaz. Então, veja bem, o contraventamento faltou. É muito estranha essa estrutura não ter contraventamentos, sendo que ela tem consoles para a ponte rolante. Eu só consigo imaginar que a montagem foi equivocada. Não é possível que um projeto como esse tenha sido feito para trabalhar sem contraventamento. Não é possível, eu não consigo assimilar isso. Por quê? Porque a ponte rolante, veja bem, se você pensar na ponte rolante, essa viga branca aqui é a viga da ponte rolante, tá? O verde é terça e o branco é a estrutura principal. A ponte rolante, ela acelera, ela desacelera, a carga vai para a direita, a carga vai para a esquerda, então você tem carga dinâmica acontecendo, tá? E essa carga dinâmica, se você for analisar de acordo com a NBR 8800, você tem que adicionar longitudinalmente 10% da carga içada. Então, se você está adicionando aí uma ponte rolante para 20 toneladas, você tem que considerar pelo menos 2.000 quilos no sentido longitudinal. Tá vendo? No sentido longitudinal da estrutura. Então, sem contraventamento não é possível essa estrutura suportar. Ou sem contraventamento, ou então sem pilares rígidos o suficientes, tanto no sentido X quanto no sentido Y da peça. No sentido X, em torno do eixo X para suportar o vão livre maior, e em torno do eixo Y para suportar essa carga de 2.000 kg, que fica antieconômico. Tá? Então, ao meu ver, estrutura, se foi projetada com contraventamentos, o correto seria colocar os contraventamentos no primeiro pórtico, no primeiro estágio da montagem. Depois disso, colocar o próximo pórtico, segurar ele e contraventar. Esse tipo de estrutura, bom, sem o cálculo não dá para dizer exatamente, mas esse tipo de estrutura, aí eu estimo aí que pelo menos contraventamentos completos, assim, pórtico sim, pórtico não, né? Módulo sim, módulo não, é o ideal, tá? Por quê? Nós estamos falando de uma estrutura que tem uma carga dinâmica altíssima. A princípio, o vão não é dos menores. E assim, não parece ter sido uma estrutura aí dimensionada corretamente. Vamos só dar mais uma olhadinha aqui. Eu tenho a impressão de que em determinado momento, ó, quando ela começa a cair, ó, você consegue ver, ó, olha essas barras já ocorrendo a flambagem. Ó, olha essas barras sendo comprimidas ocorrendo a flambagem. Parece que tem bastante terça aqui. Mas essas terças não são eficazes, não adianta ter muita terça. Essas terças não são eficazes, uma vez que comprime e ela sai do centro, ela flamba, ela já não serve mais, ela já não está mais trabalhando dentro da sua capacidade estrutural ali de suportar a compressão. Ela passou a flexionar. A partir daí não faz sentido ela ali. E aí, flambou uma, você já tira uma do sistema, a energia tem que se redistribuir para as outras, e aí vai flambar outra, e aí é um efeito dominó. Nesse caso, faltou um projeto de montagem, faltou um planejamento de montagem adequado, tá? Colocou-se o pilar, colocou-se o pórtico sem contraventar. Eu ainda suspeito muito dessa ligação. Essa ligação aqui tá fraquíssima, a princípio parece fraquíssima, né? É tão frágil que o peso próprio dessa estrutura, com uma carga talvez de vento ou talvez de excentricidade, foi suficiente para trazer não só esse pilarete, mas como todos os outros pilaretes do sistema. E eu não vejo simplesmente nenhum contraventamento nessa estrutura. Bom, esse foi o meu parecer olhando esse vídeo, tá? Se você viu alguma coisa além do que eu vi, se você analisou alguma coisa além do que eu coloquei aqui, posta nos comentários. E se você tem alguma dúvida que você gostaria que fosse respondida, posta nos comentários também. Vocês podem postar aí toda sexta-feira agora vídeo Pergunte ao Calculista, para a gente poder
responder aí dúvidas, tá? Responder dúvidas das pessoas aí e enriquecer o material aí de estruturas metálicas que eu acredito ainda que tem muito para crescer no Brasil, tá? Se você ainda não conhece o curso, visita lá o site www.calculistadeaço.com.br. Tenho certeza que se você tem interesse em se tornar um calculista de estruturas metálicas profissional, tenho certeza que vai ser para você uma opção interessante, tá? Se você pretende se capacitar, existem aí alguns cursos no mercado e eu ofereço um deles, tá? Bom, eu fico por aqui, grande abraço, inscreva-se no canal, inscreva-se aqui no canal, curta, comente, faz a sua pergunta aí que a gente vai procurar responder, tá bom? Grande abraço, fui!